Cerca de 1 milhão de voluntários e recrutas estrangeiros lutaram ao lado dos alemães. Imagine a surpresa das forças aliadas na Normandia quando atacaram as praias em 6 de junho de 1944 e se depararam com georgianos e russos da União Soviética. Aí você me pergunta, como e por que um grupo de não-arianos com ideologia religiosa conflitante lutou ao lado dos alemães? A máquina de guerra da Alemanha na Segunda Guerra Mundial encontrou vários grupos étnicos, religiosos e indígenas se unindo às suas fileiras por várias razões. A maioria aderiu não por causa de uma crença na ideologia do Terceiro Reich, mas porque era o menor dos dois males quando comparado aos soviéticos. Outros grupos uniram forças com os alemães com a promessa de realizar a independência após o conflito. Incluídos nesse grupo estavam estonianos, lituanos, letões e a nação da Finlândia, mas também grupos da Índia que se opunham à autoridade britânica. Em quase todos os casos, essas unidades não eram necessariamente partidárias do Terceiro Reich, mas viam a guerra como uma maneira de criar um resultado melhor para suas respectivas nações. Um grande número de prisioneiros de guerra da frente oriental da Alemanha foram coagidos ou recrutados. Eles foram atribuídos às unidades que foram usadas em áreas estáticas para liberar unidades alemãs para funções de combate maiores. A maioria dessas unidades foram implantadas na frente oriental ou nos Balcãs, mas em 1943 muitas foram transferidas para a Itália e a França. Formações enormes foram criadas, compostas por dissidentes soviéticos, como o Exército de Libertação da Rússia e o Exército de Libertação da Ucrânia. Esta unidade era composta por cossacos que já estavam servindo no exército alemão e haviam fugido do Exército Vermelho ou eram capturados e recrutados pela Wehrmacht. A divisão consistia em 2 brigadas de cavalaria e artilharia. Eles foram apoiados por vários batalhões de unidades divisionais. A divisão foi designada para guardar linhas ferroviárias e lutar contra guerrilheiros na Croácia em 1943. No final de 1943, o primeiro cossaco foi designado para participar de uma ofensiva contra guerrilheiros na Iugoslávia e capturar o principal quartel-general dos guerrilheiros na cidade de Beoçin. A unidade foi eficaz, mas também brutal. Durante a campanha, a unidade queimou várias aldeias e matou cerca de 300 civis sérvios. Depois disso, o primeiro cossaco foi então designado para guardar as ferrovias até que eles fossem enviados de volta à Croácia. Eles se renderam aos britânicos no final da guerra, sob a promessa de que não seriam repatriados para a União Soviética. Esse acordo foi quebrado e eles foram transferidos à força para a União Soviética, onde muitos de seus oficiais foram executados. A maioria dos membros da Legião do Turquestão eram prisioneiros de guerra que se aliaram aos alemães na esperança de criar um estado pan-turco após a guerra. A legião começou pequena com apenas um batalhão, mas cresceu para 16 mil soldados em 1943. A legião foi composta por 16 batalhões e designada para a 162ª Divisão de Infantaria da Wehrmacht. A divisão de infantaria era composta quase exclusivamente por muçulmanos soviéticos de várias áreas, incluindo o Azerbaijão, mas a maioria dos soldados era de etnia turca. A Legião do Turquestão lutou ao longo do ano seguinte contra partisãs iugoslavos, antes de ser redistribuída para a Itália. A sua ineficácia de combate contra os soldados de infantaria dos Estados Unidos fez com que a divisão fosse retirada da linha.
Depois disso, foram designados para funções antipartidárias até o final da guerra. Em última análise, os membros da unidade foram repatriados para a União Soviética após a guerra e foram condenados a servir nos campos de trabalho soviéticos. Como a maioria das legiões orientais do exército alemão, o contingente georgiano era formado principalmente por soldados capturados servindo no Exército Vermelho como recrutas, mas muitos eram imigrantes da Europa que haviam fugido da ocupação soviética da década de 1920. Milhares de georgianos se juntaram à Wehrmacht buscando estabelecer seu próprio país após a guerra e também para evitar as condições deploráveis dos campos de prisioneiros de guerra alemães. Os georgianos foram formados em unidades étnicas próprias e incorporados a outras unidades alemãs. E pelo menos 30 mil georgianos serviram no exército alemão durante a Guerra do Cáucaso, França, Holanda, Polônia e na própria Alemanha. E assim, mais uma vez vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações. Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia.